O capítulo começa quando a Tissy diz a Sirin que o que aconteceu com Seida é culpa dela por ter pensado errado. Ela tem que entender que Henry e Seida são velhos amigos e nada mais acontece entre eles. Sirin pega o telefone dela e decide ligar para Henry, enquanto a Tissy vai até seu quarto e pergunta a Enver por que não preparam uma bandeja de bolos para ela levar amanhã ao refeitório de Arif. Enver diz que está tudo bem. A Tissy, sorrindo para ele, também diz que parece que a relação entre Sirin e Henry parece estar indo muito bem. É o melhor para que ele finalmente esqueça sua. Ela pergunta a Enver por que ele não parece feliz. Ele diz a ela que sim, ele é. Na verdade, quem não gostaria de ter um genro como Henry? O problema é que não confia no Sirin. Ter um relacionamento exige caráter forte e dedicação, e essas são coisas que o Sirin não possui. A Tissy pede que ele não diga isso. Se ela estiver feliz, as coisas podem mudar. A Tissy volta para a cozinha e Enver diz que a felicidade não fará sua filha mudar em nada. A Tissy entra na cozinha e Sirin encerra a ligação com Henry. A Tissy pede que ela ajude a preparar uma bandeja de bolos para seu pai, mas Sirin diz que ela não pode, já que ela vai jantar fora com Henry. Ela pode não faça isso amanhã porque ele vai viajar. A Tissy pergunta onde naquele momento entra o civil e responde que irão para sua cidade natal. Eles partirão amanhã para vender suas terras. A Tissy deseja-lhes boa sorte. Evil olha para Sirin e diz que terá muito tempo para conversar com seu primo Henry. Sirin lembra que descobriu, graças a Seida, que ela tinha um relacionamento com o marido de sua irmã. Então Sirin tentou comprar seu silêncio com dinheiro, mas Evil simplesmente não aceitou. Evil diz a Tissy que espera conseguir o dinheiro que lhe falta vendendo essas terras. Depois ele volta para seu quarto. Sirin fica com cara de bravo e também se tranca em seu quarto. Nezir se pergunta a Zin se todos estão à mesa. Ele diz que sim. Nezir entra na sala de jantar e todos começam a jantar. Ao mesmo tempo, vemos que Azin entra no escritório de Nezir, abre seu caderno e verifica o nome de Kisme. Fica pensando. Nezir percebe Doruk olhando para ele e pergunta se ele está bem. Doruk responde que não, pois sua mãe quer dar banho nele e ele não quer. Nizam diz ao irmão que isso é mentira, ele sempre gostou de tomar banho e farão isso amanhã, não hoje. Doruk avisa que a partir de hoje ele só vai molhar as mãos e nada mais. O menino levanta as mangas do paletó e mostra com marcadores os desenhos que fez nos braços. Bahar e Nizam não olham para ele surpresos e Nezir se emociona ao ver os braços do menino e diz que suas tatuagens estão muito boas. Ele as olha de perto e o parabeniza. Seus olhos se enchem de lágrimas e ele decide se levantar da mesa para que não o vejam. Ele caminha em direção às escadas onde encontra Azin e pergunta o que está acontecendo. Azin responde que está começando a chover, então ele apenas fechou a janela. Nezir não diz nada e continua seu caminho. Azin fica pensando. Sirin está em um restaurante jantando com Henry. Ela pede desculpas por ter falado rudemente com ele da última vez e mente dizendo que teve uma discussão com a mãe, uma discussão incomum. É algo que aconteceu no passado e que é difícil para você lembrar. Henry diz que não precisa contar, mas Sirin com uma cara gentil diz que quer falar com ele. Por algum motivo estranho ele sente que eles se tornaram muito próximos. Henry responde que sente o mesmo e então se dispõe a ouvi-la. Sirin respira fundo e conta a maior mentira de todas. Ela conta a Henry que quando ela era mais nova o marido de sua irmã abusou dela. Henry reage com um grito e Sirin diz que ninguém acreditou nela. Na verdade, achavam que ela estava apaixonada por ele e todos acreditavam naquele homem, já que seu desempenho era bom. Henry diz que isso é algo assustador e Sirin, prestes a chorar, diz a ela que também foi culpa dela não ter dito as coisas como aconteceram em detalhes. Talvez fosse assim que eles teriam acreditado nele. Henry diz a ela que o erro de muitas mulheres é ficar em silêncio e deixar o culpado sem o castigo que merece. Sirin diz que depois do ocorrido aquele homem simplesmente desapareceu de suas vidas. Ela se lembra do momento no barco em que acusou Sarp em voz alta de ser assediado e tomou aquele momento como um motivo para agir e mentir na frente de Henry. Ela conta a ele que o motivo pelo qual ele discutiu com a irmã é porque aquele homem voltou e eu pretendo ficar com a irmã dele novamente. Ele tentou contar para a mãe, mas eles discutiram. Sirin diz que já pensou no assunto e talvez devesse ficar calada, já que a irmã só quer ser feliz novamente com o marido, que voltou depois de tantos anos. Se sua irmã Bahar estiver feliz assim, ele deixará as coisas como estão.
Henry pergunta por que Seida falou sobre seu relacionamento com Bahar não ser bom e Sirin responde que quando ela era criança, seu pai Enver se apaixonou pela mãe de Bahar que era casada, e é por isso que Bahar não sente muito apreço por ela. Uma irmã, ela não pode culpá-la porque sentiria o mesmo se fosse ela. Henry pega a mão de Sirin e diz que ela é uma boa menina e muito madura. Ela apenas responde que tenta ser justa com todos ao seu redor. Azim caminha no meio da noite em direção à pequena casa onde seu irmão Munir está trancado com Sarp e sua. Azim recebe uma mensagem contendo o telefone do advogado Kisme, então entra na sala e vê que todos estão dormindo. Ele carrega uma sacola preta nas mãos, deixa ao lado de Munir, olha para ele por alguns segundos e vai embora. Sarp abre os olhos e verifica o interior da bolsa. Há comida e remédios lá. Ele rapidamente pede a Munir e sua que acordem e lhes dá sua parte. Munir fica pensando. No dia seguinte vemos Sirin entrando no quarto de sua mãe. Ela acorda e pede que ele a encontre na cozinha para conversar. Atice se levanta e entra na cozinha onde Sirin, muito animado, diz que ela precisa contar a ele o que aconteceu ontem à noite. Henry finalmente confessou seu amor. Atice fica feliz pela filha e pergunta o que mais aconteceu. Sirin diz a ela que ela não conseguiu responder nada porque ficou surpresa, então ela apenas ficou em silêncio e corou. Atice abraça a filha e os dois sorriem. Enver entra e ao ver Sirin pergunta à esposa o que está acontecendo, pois sua filha nunca sorria assim. Sirin apenas abraça o pai, diz que está muito feliz e avisa que irá se arrumar. Enver pergunta a Atice por que ela está chorando e ela responde que está muito feliz em ver Sirin sorrir depois de tanto tempo. Ela fica realmente emocionada. Enver abraça e diz que ela sente o mesmo. Poucos minutos depois Ivil entra na cozinha onde todos estão tomando café da manhã e avisa que acordou cedo porque vai vender um imóvel com seu primo. Enver lhe deseja sorte e sai da cozinha para ir trabalhar. Atice o acompanha até a porta. Henry também chegou à casa de Atice para buscar Ivil, encontra Enver que os cumprimenta e segue seu caminho. Sirin chega até a porta e o cumprimenta com muita alegria. Ivil sai junto com Henry se despedem de Sirin e Atice caminham em direção ao carro. Ivil pergunta por que ele está tão feliz, talvez ele volte a ter uma esposa em breve. Se sim, parabéns. Henry diz que espera que sim, os dois entram no carro e Ivil diz que aprova Sirin. Ela é uma menina bonita e sua família também está aliviada. Henry pergunta o que ele quer dizer e Ivil diz que os pais de Sirin apoiam o namoro para que Sirin possa finalmente esquecer sua. Confuso, Henry pergunta quem é sua. Ivil diz que não tem certeza, só sabe que ele é um homem muito mais velho que ela e que eles estavam namorando. Além disso, ele é milionário, talvez Sirin só esteja com ele pelo dinheiro. Henry diz muito seriamente ao primo que nem todo mundo que namora pessoas ricas o faz por dinheiro. Ele fica um pouco bravo e então eles vão embora. Poucas horas depois, vemos Enver cuidando do refeitório. Ele se apressa e serve chá a alguns clientes. Ele então diz que deve fechar o café porque tem algo muito importante para fazer, mas eles podem terminar o chá e ir embora. Ele fecha a porta e foge. Enquanto isso, Sirin chega ao refeitório de Henry e entrega à mãe as 2 bandejas de bolos, uma delas para o pai. Atice pede que ele a leve uma vez e depois volte. Sirin obedece e vai até o refeitório administrado por Enver, então Atice informa a Seida que o advogado de Arif visitou Enver e pediu que não se preocupassem, pois Arif está bem. Seida sorri, abraça Atice e diz que é uma ótima notícia. Sirin chega ao refeitório de Arif e percebe que está fechado. Agora ela não sabe o que fazer com os bolos. Enver está em uma sala esperando para ver Arif. Quando eles entram os dois se abraçam e se cumprimentam. A primeira coisa que Arif pergunta é se Bahar ligou para eles e Enver responde que não. Eles se sentam. Arif informa que seu advogado lhe disse que Bahar e os filhos não estão mais na casa de campo onde estavam. Na verdade, encontraram o local aberto, abandonado e com todas as suas coisas ali, mas ele espera que estejam em um lugar melhor. Enver, muito preocupado, diz que não pode mais esperar, é hora de denunciar. Arif conta-lhe em voz baixa que o seu advogado prometeu procurá-los e pediu-lhe que não fosse a polícia por nenhum motivo, pois não tem pistas para saber por onde começar a procurá-los. O advogado quis miravê-lo de vez em quando para mantê-lo informado. Enver pergunta como ele encontrou aquele advogado e Arif responde que ela foi designada pelo governo.
Aí ele pergunta como estão todos e Enver responde que tudo está um pouco mais calmo. Ele está cuidando de sua cafeteria e promete trazer cada centavo que ganhar. Arif diz que não concorda, melhor enquanto estiver no refeitório pode ficar com metade dos lucros. Enver diz a ele que ele está bem. Arif pergunta se Sirin ainda está causando problemas, mas Enver diz que não, ela tem ajudado a Tissy com as sobremesas do refeitório e também flerta com o dono Henry. Arif fica surpreso e pergunta se Seida sabe. Talvez ele não saiba quem ele é pai de Arda, filho de Seida. Enver, muito surpreso. Por outro lado, Henry pergunta a Evil que depois de fechar o negócio gostaria de ir à cidade visitar todos os seus parentes que não vê há anos. Também gostaria de ver a mãe de Seida e cumprimentá-la. Evil diz que tudo bem e depois pede a Henry para conversar seriamente sobre algo. Ela conta que ouviu algo sobre Sirin e o marido de sua irmã, algo realmente desagradável. Henry pede para ele calar a boca, pois ele já sabe porque Sirin contou tudo para ele, e Evil não acredita. Enquanto isso, Sirin volta ao refeitório e informa a mãe que não encontrou o pai porque o refeitório estava fechado. Esperei um pouco por ele e até liguei para ele, mas ele não atendeu. A Tissy pega o celular e tenta ligar para o marido, mas não obtém resposta. Ela volta para Sirin e os dois ficam preocupados sem ter notícias de Enver. A Tissy decide ir procurá-lo e vemos que Enver recebe novamente um telefonema de sua esposa. Ele atende e avisa que não pode falar porque está muito ocupado com alguns clientes na cafeteria e desliga a ligação. Ele atravessa a rua e imediatamente percebe a Tissy esperando por ele em frente à cafeteria. Ela se sente decepcionada com a mentira e tenta ir embora, mas Enver a segue e não tem escolha a não ser contar a verdade. Ele conta a ela que foi ver Arif, mas o advogado pediu que ele não contasse a ninguém. A Tissy pergunta o que aconteceu e Enver conta que o advogado tentou seguir o rastro de Bahar. Quando chegaram na casa onde estavam não havia ninguém e Arif fica preocupado porque até encontraram seus pertences e teme que alguém tenha sequestrado eles. A Tissy fica apavorada, ela começa a correr e gritar que eles deveriam ir à polícia agora mesmo. Enver tenta impedi-la. Bahar acorda em seu quarto e, sem ver os filhos, sai correndo e tropeça em uma caixa. Ela abre e percebe que é um vestido de noiva. Nizam e Doruk vêm correndo e abraçam a mãe. Nizam começa a chorar e pergunta se ela está doente de novo e não acordou porque está desmaiando como quando adoeceu meses atrás. Bahar pede que ela se acalme e diz que ela está perfeitamente saudável, só se assustou e tropeçou em uma caixa. Nezirus está ouvindo de uma parede próxima. Doruk abre a caixa e todos veem o vestido. Bahar não consegue evitar o choro e pede perdão aos filhos enquanto os abraça. Depois, os três voltam para a sala e Bahar pede que montem um quebra-cabeça. Ao fazerem isso, a porta toca e um guarda entra com a caixa e a deixa ao lado deles. Os três ficam em silêncio e Bahar, muito triste, pede que continuem o jogo. Enver e a Tissy vão ao escritório de Kismet. Enver diz ao advogado que demorou muito para convencer sua esposa a vir. Kismet olha para Tissy e diz a ela que é verdade que ir à polícia agora não é a coisa mais conveniente a se fazer. Ela está fazendo de tudo para localizar Bahar e seus netos o mais rápido possível, mas precisa de alguns dias. A Tissy apenas olha para ela e chora. A assistente de Kismet entra rapidamente no escritório e diz que ela deve lhe contar algo muito urgente. Enver e a Tissy se despedem e vão embora. A assistente conta a Kismet que deixou o telefone na mesa, recebeu uma ligação de alguém que afirma ter informações sobre Arif e se dispôs a fazer uma videochamada com ela. Kismet pega o telefone e diz que o número, Sarp, aparece na tela. Ele se apresenta pelo nome e diz que atualmente estão na casa de Nezir. Kismet vê Munir e sua na tela e a chamada é desconectada. Kismet ordena que seu carro seja preparado, pega suas coisas e sai correndo do escritório. A Tissy e Enver retornam do escritório de Kismet e se sentam. Enver olha para a esposa e diz que talvez não seja o melhor momento para contar, mas não a aconselha a ter esperança na relação entre Henry e Sirin. A Tissy pergunta o que ele quis dizer e Enver diz que também pensou positivamente sobre isso, mas depois do que descobriu hoje ele é contra. Evil-os está ouvindo de seu quarto. A Tissy pede que ele conte a ela o que descobriu porque ele tem o direito de saber. Enver, muito nervoso, decide não contar a ela e apenas pede que ela confie nele e que esse relacionamento não tenha futuro. Ele pede que ela não permita que Sirin continue vendo Henry ou leve as sobremesas para o refeitório.
Atice pede que ele se lembre de como Sirin está feliz depois de muito tempo. Inver não aguenta mais e confessa que Henry é pai de Arda, filho de Seida. Ivil e Atice ficam surpresos. Atice, com lágrimas nos olhos, entra no banheiro e Ivil finge não ter ouvido nada e sai do quarto. Enver olha para ela surpreso e pergunta se ela não estava viajando com Henry. Ivil avisa que eles tiveram que voltar porque a mãe de Henry ligou e disse que não estava se sentindo bem. Atice sai do banheiro e, sem dizer nada, se tranca em seu quarto. Ivil pergunta se há algo errado com ela. Enver responde que ela está um pouco pensativa e também entra em seu quarto. Atice avisa ao marido que amanhã eles irão à polícia. Enver o lembra que deram alguns dias a Kisme e é melhor esperar um pouco mais. Eles ouvem Sirin chegar em casa, ela entra em seu quarto e os cumprimenta com muita alegria e avisa que irá preparar o jantar, depois sai para a cozinha. Atice olha muito triste para o marido e pergunta se Henry já sabe que ele é o pai de Arda. Enver responde que não. Atice diz que talvez Seida nunca queira contar a eles e é melhor que eles não se envolvam nesses assuntos. Enver pergunta se ele quer que eles finjam não saber de nada. Como se não se importassem com Seida, não podem ser cúmplices e ainda assim entregar a filha. Atice conta que Sirin melhorou desde que conheceu Henry. Há muito tempo não a via tão feliz e tão cheia de vida, por isso ficarão calados. Enver pergunta com raiva se essa é a solução de sua compassiva esposa. Um determinado Atice responde que sua compassiva esposa também é mãe. À noite vemos várias patrulhas policiais indo em direção à mansão de Nezir. Kisme está no gabinete de um juiz que, após ouvi-la, ordenou que fosse verificar a casa de Nezir. Ele diz a ela que depositou nela toda a sua confiança e até mesmo sua posição, e espera que isso não seja em vão. Kisme explica que recebeu uma videochamada daquele local de alguém que foi sequestrado ali e não conseguiu tirar foto porque desligou a ligação. Mas ela tem certeza que encontrarão várias pessoas detidas à força naquela casa. O juiz diz a ela que espera que o homem que a ligou tenha falado a verdade ou eles terão problemas. As patrulhas chegam na mansão e um dos policiais avisa um guarda que eles têm uma ordem e devem abrir as portas agora. Um grupo de policiais entra e é recebido por Nezir, que com raiva diz que espera que tenham uma boa explicação para isso. O policial mostra a ordem para ele e todos os policiais entram na casa e revistam por toda parte. Porém, os quartos estão vazios e ninguém foi encontrado. A casinha onde estavam Sarp, Su e Munir também está vazia e organizada. Ao mesmo tempo, vemos Bahar, Nizam, Doruk e Sarp batendo na porta da casa de Atice. Foram libertados. Atice rapidamente se levanta e junto com Enver eles correm para a porta. Quando ela abre e vê sua filha, Atice fica cheia de alegria e os dois se dão um grande abraço. Sirin também sai do quarto e não consegue acreditar. Todos se abraçam e Sirin finge estar feliz e cumprimenta a todos com um sorriso e muitos abraços. Ele então olha atentamente para Sarp e o cumprimenta também. Ele apenas diz que irá embora e voltará amanhã para vê-los. Nizam começa a chorar e pede que ele vá embora e nunca mais volte. Ele não tolera que ela vá embora e volte para suas vidas normalmente. Sarp pede que ele se acalme porque ele voltará seriamente amanhã, mas Nizam grita para ele ir embora e não voltar. Ela nunca mais quer vê-lo e depois diz a todos que os odeia profundamente. Doruk pega a mão do pai e diz que quer ficar com ele. Bahar olha a filha nos olhos e deixa claro que Sarp não irá embora novamente e que tudo ficará bem agora. Enver diz que Sarp pode ficar com eles esta noite e eles permitem que ele entre para que Nizam se acalme. A menina abraça o pai e todos entram na casa. Ivil sai de seu quarto e Atice os apresenta ao seu inquilino. Ela o cumprimenta também, olha para Sarp e depois para Sirin e volta a dormir. Doruk e Nizam pedem a todos que se abracem e ao fazê-lo Sarp não consegue evitar derramar algumas lágrimas, então todos se sentam e Enver pergunta se estão bem. Bahar responde que sim e que amanhã falarão sobre tudo o que ocorrido. Enver se levanta e diz que precisa contar a Seida agora mesmo, então ela decide ligar para ela. Enquanto isso, Sirin está sentado em sua cama, aterrorizado e surpreso com o que está acontecendo. Ela se recosta e se lembra da primeira vez que conversou com Sarp. Os dois entraram no ônibus e Sirin não conseguia parar de olhar para ele. Sarp disse que ela deveria descer e que foi um prazer conhecê-la. Ele desceu do ônibus e serviu enquanto Bahar esperava por ele nas proximidades. Os dois se abraçaram e saíram de mãos dadas.
Essa foi a primeira vez que sentiu um ódio profundo por Bahar. Na sala, Bahar liga para Seida que, ao atender e ouvir a voz da amiga, fica feliz e pula de emoção. Bahar avisa que eles estão na casa de sua mãe e estão todos muito bem. As crianças também cumprimentam Seida e Doruk avisa que seu pai os acompanha. O garotinho passa o celular para Sarp e pede para ele cumprimentar Seida. Sarp não tem escolha a não ser fazê-lo, mas Seida apenas diz a ele que ele é um canalha por se atrever a ir para casa com eles. Sarp não atende e devolve o telefone para Bahar. Seida com raiva pergunta a Bahar o que aquele homem está fazendo ali, mas Bahar decide se despedir e desligar a ligação. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!